Amados irmãos, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém é o assunto da nossa pré-aula, lição de número 12, que neste próximo domingo será ministrado debaixo das comemorações do dia da Escola Bíblica Dominical. Que maravilha nós podermos juntos, como alunos, como professores, enfim, como crentes que atuam na Escola Bíblica Dominical, termos esse tempo de comemoração. Paz do Senhor, pastor Davilson. A paz do Senhor, pastor Hércules, aos nossos professores e alunos, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Estamos caminhando aí para, hoje, a penúltima pré-aula. Com certeza. Já estamos caminhando para o final do terceiro trimestre e Deus nos tem dado vitória em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu fazer aqui, irmãos, uma colocação para vocês. Nós estaremos mudando, não é? A maneira como é distribuído tanto os slides quanto os comentários da lição. Até então nós estamos enviando lista de transmissão, não é, para os irmãos, porém nós vamos passar a disponibilizar na plataforma de cursos online do CETADB, será gratuito, os irmãos vão fazer acesso, o endereço de acesso da plataforma é esse que está aqui, online.cetadb.com.br, aí você faz a rolagem e você vai chegar na guia onde está EBD, Escola Bíblica Dominical, gratuitamente. Você vai clicar e vai estar disponível para você a partir da lição de número 6 deste terceiro trimestre de 2025, para você assistir às aulas, para você fazer download tanto do material comentado, quanto do PDF dos slides e também o PowerPoint dos slides, da maneira como os irmãos quiserem, vai fazer download ali, totalmente gratuito, tá joia? Só para antecipar essa questão, acesse lá. Se você ainda não acessou a nossa plataforma, é gratuito o acesso, é só você fazer o acesso, já deixa o seu cadastro ali, para você poder fazer download desse material, porque com certeza continuará sendo uma bênção para as nossas vidas e para os nossos ministérios. Atos, capítulo de número 11, verso 20, é o textuário desta lição. O textuário diz, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Era este que o povo anunciava, Jesus Cristo de Nazaré. A verdade prática da lição diz que faz parte da missão da igreja, a evangelização de povos não alcançados. E quando nós falamos que faz parte da missão da igreja, estamos inclusos aí, não é? Nós somos igreja. A leitura bíblica em classe, você vai ter Atos capítulo 11, os versos de 19 até o 30. Faça a leitura para que você possa estabelecer o contexto, não é, a respeito daquilo que nós vamos apresentar aqui nesta lição. Vamos destacar então aqui os objetivos desta lição, que tem 3 tópicos, os principais. Primeiro, vamos destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Segundo, vamos enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para os diferentes contextos culturais, sem contudo perder a sua essência. No terceiro, vamos valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Esses aqui, os objetivos que temos. A CPAD está sugerindo para o devocional os hinos 9, 11 e 34 da nossa harpa cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus. Agora o pastor Adolvilson estará aqui definindo a palavra-chave missão. Missão. Como sempre fazemos, nós trazemos a princípio uma definição geral da palavra, né? Missão. O que é missão? Missão é um substantivo feminino que se define por tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. O que é missão? É um encargo, é uma incumbência. Missão é aquilo que se deve fazer, é cumprir algo exigido. Missão é obrigação. E missão segundo a Bíblia? Missão refere-se à ordem divina de propagar o Evangelho e fazer discípulos, que a igreja cristã recebeu de Jesus para levar a mensagem de salvação e amor ao mundo, ensinando e vivendo os valores do reino de Deus. A missão é a razão principal da existência da igreja. Tudo que se faz na comunidade é feito em função da missão. Nesse sentido, toda a ação da igreja, seus planejamentos e objetivos devem girar em torno de missão, o que implica em dizer que fazer missão é ser enviado. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. João 20, 21. A missão de evangelizar e disseminar o Evangelho
é inerente à própria existência da igreja. E sempre eu comento com os alunos e faço a seguinte afirmação: Pastor Herpes, senhores e senhoras, a igreja que não faz evangelismo e nem missão não está cumprindo o seu papel como igreja sobre a face dessa terra. E tem uma tendência, importante. E tem uma tendência natural de fracassar, né? Sim. Porque se não evangeliza, não realiza missão, não tem expansão, as pessoas que estão hoje vão envelhecer e ela vai acabar, né? A igreja, ela precisa ter esse equilíbrio com crianças, com ali, adolescentes, jovens, Exatamente. adultos e também os anciãos. Nesse equilíbrio, tudo vai bem, inclusive as famílias, né? As famílias dependem também desse equilíbrio. Deixa eu comentar com os irmãos aqui no material de apoio. Esse material de apoio aqui, meus irmãos, é o que nós vamos utilizar, porque deixa eu contar aqui para vocês um segredinho. Eu havia impresso o material da lição anterior e nós acabamos tendo que recomeçar, não é, a nossa aula aqui, porque eu havia pego o material anterior. Então, neste material, você tem um comentário a respeito do que é uma cidade cosmopolita, o que é centrípeta, que tem a ver com o assunto aqui da lição, também estoicismo e epicurismo, que eram os assuntos da época em que essas pessoas, que nós estamos nos referindo aqui de Atos capítulo 11, chegaram para pregar em Antioquia. Aquilo que era a vertente do momento era isso, estoicismo e epicurismo nós trouxemos, não é? Também uma apresentação do que significa a palavra pejorativa, que também está no desdobramento da lição. Isso. Nós fizemos um comentário exegético com base no texto áudio da lição, Atos 11, versículo 20, também da leitura bíblica em classe, Atos 11, versículos 19 a 30, e o pastor Adovils trouxe aí a definição da palavra missão. No material de apoio você tem acréscimos disso, para que você possa aprofundar. Com base nos principais dicionários da língua portuguesa, o Ruais, o Aurélio e o Michaelis, você tem as definições ali, também com base nos comentários bíblicos e teológicos da nossa editora CPAD. Nós lançamos mão do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, do comentário bíblico de Atos dos Apóstolos de Stanley Horton, também do dicionário bíblico Wycliffe, tá joia? E mais ainda, deixa eu pegar aqui, vamos virar a página, também Teologia Sistemática de Meyer Pierman, além do dicionário de teologia do pastor Ezequias Soares, que foi o comentarista da lição do trimestre passado, né, do segundo trimestre. Trouxemos o fundamento bíblico da missão, com base na antiga aliança, a missão em Jesus, a missão no Espírito Santo e sobre a missão da igreja. Então tem aí material farto para nós juntos podermos estudarmos, né, a palavra de Deus e crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora para a nossa introdução. A lição é de número 12, o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Como o evangelho alcançou Antioquia, é a pergunta que se faz. Uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano? Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto no que diz respeito às missões transculturais, ou seja, a missão realizada em meio a outros povos, a outras culturas, que não ali no caso do contexto da própria cultura judia, né? Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus, aquele de Marcos capítulo 16, é levado a sério por esse grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Obviamente que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, não é? Mas esse martírio de Estevão serviu para esparramar o povo. Exatamente. Não é? E é mais ou menos assim que acontece nas igrejas hoje, né? Quando o povo está muito acomodado, as águas já não se mexem mais, Deus chega e dá um susto na turma. E aí a turma se explica. E é assim que aconteceu ali nesses dias. Esses crentes, mesmo sendo leigos, porque não eram doutores da lei, não eram pessoas importantes do sinédrio, não eram pessoas importantes da atividade do dia a dia do templo, não eram sacerdotes, nem levitas, eram pessoas leigas, simples, como a gente poderia dizer, era povo comum, de fato, possuíam uma forte consciência missionária. Quando perseguidos, não escondiam a sua fé. E aí nós comentamos, não eram os agentes 007 de Jesus. Porque, vamos falar a verdade, tem crente que ele trabalha numa empresa, de repente, depois de uns 2 anos, 3 anos, aí a turma descobre que ele é crente, aí fica surpreso, fala, nossa, ele era crente, e a gente não sabia, porque o indivíduo está lá e não fala de Jesus, tem medo, tem vergonha, é um bandidinho.
Mas esses crentes ali, que foram de Jerusalém e avançaram para os termos da Síria, chegaram em Antioquia, esses compartilhavam a fé que tinham, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã, que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles, seguir o exemplo deles, fazer a obra com determinação, assim como eles fizeram. Agora nós vamos avançar aqui, já com o pastor Adolvilson, no tópico 1 da lição, uma igreja com consciência missionária. Você que está com a sua lição, é o tópico 1 e o subponto 1, o Evangelho para além da fronteira de Israel. É interessante o primeiro, vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Lucas abre essa seção do seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, Atos 11, 19. Mas é bom que o professor sempre traga o contexto da leitura bíblica que foi feita durante esta aula, não é? Contexto de Atos capítulo 11, 19 a 30. O que acontece aí? É bom que o aluno se localiza, e principalmente o professor, né? Narra a dispersão dos cristãos após a perseguição que levou o evangelho a Antioquia e a outros lugares, resultando no surgimento do termo cristãos pela primeira vez. Nós vamos ver isso posteriormente, né? A igreja de Jerusalém, ao saber das conversões, envia Barnabé a Antioquia da Síria. Nós vamos ver isso também, que percebendo a graça de Deus, convida Saulo para se juntar a ele e aos irmãos. Portanto, queridos, eu marquei aqui a cidade foco do relato de Atos 11, 19 ao 30, que é a leitura bíblica em classe, é Antioquia, uma importante cidade na Síria. O pastor até fixou ali um mapinha, e é bom, né, que o professor tem uma noção também de geografia bíblica, Sim, pastor. fica fácil aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Jerusalém está aqui, aí você tem a Fenícia que está aqui, Chipre que está aqui e Antioquia está mais aqui em cima. Então você vê que fica fácil de você geograficamente se posicionar aí. Veja bem como é importante ter o conhecimento de geografia bíblica, né? Quando se fala da cidade, já se localiza, já tem uma ideia da localização na época desses eventos, tá certo? Agora, veja bem, vamos para o segundo parágrafo. Observamos que esta passagem bíblica faz paralelo com Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Eu trouxe aqui um adendo, a lição 10, baseada em Atos capítulo 8, mais especificamente do versículo 1 ao 4, descreve um período de intensa perseguição à igreja em Jerusalém, liderada por Saulo, que resultou na dispersão dos cristãos para as regiões da Judéia e Samaria. Trouxe aqui um adendo importante, o período entre os capítulos 8 e 11, que é o assunto de hoje, do livro de Atos dos Apóstolos, é estimado em cerca de 10 anos, ao tempo aí decorrido, né? Vamos voltar aqui para os slides, né? Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Trouxe um adendo sobre isso. Na Bíblia, a afirmação que Filipe levou o evangelho para Samaria, encontramos em Atos capítulo 8, e versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E agora, neste contexto desta aula, e agora o evangelho ultrapassa outras fronteiras. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Trouxe aqui um adendo, lembrando que estas viagens é o cumprimento de Atos capítulo 1 e versículo 8, Samaria e agora Antioquia. O que temos lá em Atos 1, 8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, está cumprindo esta palavra e, claro, Deus ele vela
pelo cumprimento da sua palavra, e olha o que estamos vendo aqui diante desta lição. O caráter missionário da igreja, ele se revela no cumprimento, no compromisso, né, de pregar o evangelho para além das fronteiras, tanto religiosas quanto culturais e ainda geográficas. Agora, vejamos aqui, o subponto 2 fala de cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Onde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho, tanto na Fenícia, quanto em Chipre, como também em Antioquia. E o que vemos são cristãos conscientes da sua missão de testemunhar da sua fé onde quer que estivessem. E eles haviam sido comissionados para isso. Temos as referências aí de Mateus 28, versículo 19, também de Atos 1 e 8. O pastor já leu a referência, né, de Atos 1, 8. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente da sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, aí destacamos, né, no seu slide aí. Anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Aí nós trouxemos aqui a respeito da consciência missionária. Os discípulos sabiam que haviam sido comissionados pelo próprio Jesus, porque antes de ser recebido no céu, Mateus capítulo 28 diz que Jesus falou assim para eles: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse povo foi comissionado por Jesus. O texto de Atos 1:8, igualmente, importante a respeito disso. Apesar da fuga e do sofrimento, não abandonaram a fé, nem silenciaram a sua missão. Fizeram a obra, não é, de testemunhar em qualquer lugar, indistintamente, independentemente da situação. Não pregavam apenas em contextos favoráveis. Não é? Como certa feita um obreiro chegou para o pastor Acioli, o nosso pastor emérito, e disse que lá no bairro onde ele estava era muito difícil pregar o evangelho, porque lá eram muitos católicos naquele lugar. Pois é, católicos que inclusive precisam aprender a verdade bíblica, né? E ele perdeu a oportunidade. A missão não era vista como tarefa opcional, mas uma expressão da identidade cristã. Não tem opção para isso, né? Agora, veja só a aplicação. O verbo lá além, que é falar ou conversar, que está aqui nesse texto, indica que o anúncio não se dava apenas em discursos formais. Não do fato de, para mim poder anunciar Jesus, eu tenho que estar no púlpito da igreja. Não, nada disso. A palavra, né, lá além, ela dá a ideia de que nas conversas cotidianas, as conversas que se tem no dia a dia, os crentes arrumavam um jeito de incluir Jesus e o evangelho de Jesus na conversa. Isso mostra que a missão que eles estavam envolvidos em realizar era para eles de fato um estilo de vida. Aleluia! Esses cristãos nos ensinam que a igreja é consciente da sua missão, ela não perde o seu foco. Cristo é anunciado em qualquer tempo, em qualquer lugar e sob qualquer circunstância. Aleluia. Pastor Adolvilson, vamos prosseguir aqui, o subponto 3? É o tópico 1 e o subponto 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. É assim mesmo que acontece. Quando Deus chama, Deus capacita, não é mesmo? Agora, leigos pregando para uma megalópolis, eu escrevi aqui um adendo nosso, nós vamos observar aqui, fazendo um estudo, né? Antioquia da Síria tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Muitos consideravam Antioquia da Síria a terceira maior cidade do Império Romano, atrás de Roma e Alexandria. Antioquia era conhecida por seus negócios e comércios, por sua sofisticação e cultura, mas era muito conhecida também por sua imoralidade. E é lá que eles vão pregar esses leigos no sentido que o pastor já comentou aqui, não era um pessoal formado em teologia, não é mesmo? De fato, não era nem gente envolvida com o culto a Deus, né? Mas
pessoas que de fato temiam o Senhor. E eram capacitados por Deus, não é mesmo? Voltando aqui para o slide, Lucas destaca que entre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das grandes cidades mais importantes do Império Romano. Atos 11 e 20 temos aí, havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Trouxe um adendo rápido, cíprios e cirenenses. Origem, eram cristãos de Chipre, né? Os cíprios, uma ilha do Mediterrâneo, até onde atuou o nosso querido Tito, né? Nós estudamos sobre isso, e de Cirene, uma cidade na antiga Líbia, no norte da África. Então, é esse o pessoal, não é? Agora, voltando para cá, o texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Atos capítulo 13, nós temos aí 4 versículos, Atos 13, 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo. E o versículo 2 de Atos 3, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Nós comentamos uma época, eu lembro até hoje, apesar desse grupo, né, um grupo aí seleto de homens que faziam parte da igreja, doutores, mas quem indicou os obreiros foi o Espírito Santo, não é mesmo? E olha o versículo 3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4, e assim estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então veja bem que coisa interessante, né? Ou seja, eu trouxe aqui um adendo, em Atos 11 vemos a fundação da igreja em Antioquia e em Atos 13 a igreja já estabelecida, conforme nós acabamos de ler. Vamos repetir isso. Em Atos 11, que é a lição de hoje, nós vemos a fundação da igreja em Antioquia. E em Atos 13, texto que nós acabamos de ler, a igreja já estabelecida. Vamos continuar aqui. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Interessante essa colocação também. Eles não eram oficiais da igreja, né? Exatamente. Trouxe aqui, ó, depois desse parágrafo aí destacado em verde, sobre os anônimos. Deus conhece e valoriza, não está na lição, mas eu trouxe aqui, imensamente ele valoriza os anônimos da Bíblia, pois ele se importa com a fidelidade e o serviço individual, mesmo que não haja reconhecimento humano. A história bíblica é escrita por incontáveis anônimos que confiaram em Deus para realizar seu propósito, recebendo dele um galardão e uma honra que não se compara a nenhuma alegria terrena. Fazendo uma colocação sobre esse destacado em verde aí que o pastor Hercules deixou, né? Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles, Atos 11, 21, conforme Lucas destaca. É claro, a obra vai adiante, porque a mão do Senhor está estendida sobre a igreja, sobre os missionários, enfim, e vamos em frente, porque o Espírito de Deus é aquele que dirige, aquele que dá sabedoria e realiza a grande obra, não é mesmo? Ainda no tópico 1 e o subponto 3, cristãos leigos mais capacitados pelo Espírito Santo. Trouxe aqui, ó, Deus capacita, não está na lição, Deus capacita o homem e a mulher para realizar a sua obra, não por meio da escolha de pessoas já capacitadas, mas pela capacitação dos escolhidos através do Espírito Santo, como meio de manifestar o seu poder e cumprir os seus propósitos. Essa capacitação se manifesta em dons espirituais, sabedoria e habilidades que são conhecidas para servir a Deus, concedidas, melhor dizendo, para servir a Deus e ao próximo, para corroborar sobre Deus quem capacita. Eu trouxe aqui um texto, 2 Coríntios 3 e 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E olha 2 Coríntios 3, 6, o qual nos fez também capazes
de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que está em foco aqui é justamente a capacidade que vem do Espírito Santo. Voltando aqui para o slide, esse era o segredo que faz toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Estamos realizando esta obra da Escola Bíblica Dominical, porque Ele nos capacita da mão de Deus. E a mão do Senhor está sobre nós. Eu não tenho dúvida que tem gente muito melhor do que a gente aí. Tem muita gente aí muito boa, com certeza, não é? Aleluia. Mas a gente está aqui fazendo o trabalho. Veja que há uma diferença essencial nesse aspecto aí, não é de ser leigo, mas capacitado pelo Espírito, o fato de que o sucesso missionário não estava calçado pela posição ministerial, pelos títulos de alguém. Às vezes as pessoas se enganam hoje em dia, não é? Porque, se não for o pastor, tal, para estar na igreja. Não, às vezes Deus quer usar uma pessoa bem simples. Eu me recordo de, quando eu era novo convertido, o pastor se ausentou e a esposa dele ficou ajudando o trabalho, e daí, como ia receber um pessoal de fora, ela pediu que eu ajudasse. E aí eu ajudei no culto e tal. Eu era novo convertido, tinha bem pouco tempo de fé. E quando acabou o culto, aí os irmãos se reuniram por ali, ela estava contando uma experiência que um irmão da cidade de Londrina ficou pedindo a Deus uma oportunidade para poder, quando os parentes chegassem, poder anunciar a palavra e tal. E deu certo que aquele pessoal foi, né, para visitar esse familiar. E aí o familiar disse, olha, vamos na igreja e tal, o pastor nosso vai pregar e tal, ele é uma benção. Aí o pessoal da família, né, que estava visitando concordou e foram para a igreja. Mas chegou na igreja, o irmão ficou decepcionado, porque o pastor não estava na igreja e a pessoa que tinha sido escalada para pregar no lugar dele tinha uma leitura sofrível, um português igualmente sofrível. E aí a pessoa falou, poxa vida, eu orando tanto a Deus para que Deus, né, pudesse dar uma palavra para o dia que a minha família viesse, o pastor pudesse pregar uma mensagem assim que tocasse no coração deles, para que eles se convertessem. Aí agora o pastor não está, o irmãozinho aí e tal, vai pregar, e meu Deus do céu, aí foi dada a oportunidade, né? Foi dada a oportunidade para que ele assumisse o microfone e pudesse então estar pregando naquela palavra, né, naquela noite. E o irmão abriu a Bíblia e leu Mateus capítulo 1, não é, sobre a genealogia de Jesus. Aí o camarada falou, rapaz do céu, eu achando que Deus ia dar uma palavra poderosa para o pastor pregar, para a minha família se converter, e o irmão vai ler genealogia de Jesus. E o irmão leu o texto da genealogia de Jesus, e acabou, ele falou ali algumas poucas palavras, isso segundo o relato da pastora, né? Deu ali aquelas poucas palavras e tal, e aí encerrou, logo encerrou. Aí o irmão falou, agora acabou com tudo. Aí acabou aquele culto. Aí quando reuniu a família, o pessoal falou, olha, eu gostei tanto da pregação de hoje, porque eu vi que Deus se importa com a família, e eu quero fazer parte da família de Jesus. Você Quem faz a obra é o Espírito Santo. Acabou, não é? Precisa ser um doutor em teologia? Não, porque tem muitos doutores em teologia que não comunicam nada, essa é a verdade. Que hoje título de doutor em teologia você compra com R$500 na internet. Tem muito doutor em teologia que não comunica uma vírgula, é ruim de comunicação, não conhece nem para ele só. Mas, às vezes, uma pessoa leiga que fala todo errado, né, o português, é usado por Deus. E quando você tenta colocar isso para o contexto da lição, é exatamente assim, pessoas simples foram lá e fizeram a obra. Olha só, o Espírito Santo não faz distinção entre leigos e líderes no que se refere à missão, a executar a missão. O mesmo Espírito que foi derramado lá em Atos capítulo 2, capacitava agora estes anônimos que estavam fazendo a obra em Antioquia a fundar uma igreja que de fato foi uma igreja missionária. Porque, vamos falar aqui um negócio que é bem certo, o povo de Jerusalém passou a atuar missionariamente porque foram perseguidos. Sim. Mas a turma de Antioquia não, eles desejaram, eles realizavam reuniões de oração, e é o que está em Atos capítulo 13,
para daí, então, debaixo de orientação do Espírito Santo, enviar missionários. Então, você vê uma característica diferente de trabalhos missionários. A igreja de Antioquia tinha esta característica. E veja que isso resulta da promessa e também do princípio que está na Bíblia, no que diz respeito ao sacerdócio universal dos crentes. Eu separei aqui, primeira epístola de Pedro 2, capítulo 2, verso 9, diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, diz o texto, a fim de que, vamos aqui, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, sacerdócio universal dos crentes. É, de fato, o que nós percebemos aqui, uma valorização da fé pentecostal. O caráter missionário da igreja não depende de nomes famosos, não depende de pessoas que têm títulos, mas de crentes que sejam cheios do Espírito Santo. É uma advertência para nós, não desprezemos os anônimos, pois muitas vezes são eles os instrumentos mais poderosos que Deus usa, né? A igreja de Jerusalém, mesmo dispersada pela perseguição, manteve viva esta consciência missionária. Levou o evangelho para além das fronteiras, pregou com fidelidade em qualquer lugar. Olha só o destaque que tem aí no seu material de apoio. Demonstrou que não são cargos ou títulos que fazem a obra missionária, mas a capacitação do Espírito Santo e a presença da mão do Senhor. Aleluia! Nesse tópico primeiro, que nós estamos concluindo ele, nós temos aqui o caráter missionário da igreja que nasce da convicção de que a missão é universal, não limitada a Israel. Ela é essencial, ou seja, ela não é opcional, e ela é espiritual, porque dependia da mão de Deus. Uma igreja consciente da sua missão não se cala diante da perseguição, não se detém diante das fronteiras e não depende de cargos, mas da capacitação do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve o seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Vamos então fazer aqui um breve intervalo e, ao retornarmos, vamos estudar o tópico 2 da lição, uma igreja com visão transcultural. Nós já voltamos, não perca a aula. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2, meus amados irmãos, uma igreja com visão transcultural. Pastor Adovilson, vamos lá. Muito bem. Tópico 2, o subponto 1, a cultura grega, tem entre parênteses aí, helênica. Eu trouxe aqui um adendo depois desse título. A cultura grega helênica ou helenismo é a difusão da cultura grega helênica pelo mundo após a conquista de Alexandre o Grande, integrando-se e influenciando a filosofia, a arte, a ciência, inclusive a religião, e os costumes das regiões orientais e ocidentais do Império. Este processo resultou na fusão da tradição helênica com outras culturas, incluindo a judaica, o que é central em contextos bíblicos, como a existência dos helenistas ou judeus de cultura e língua grega.
e a influência de conceitos como, por exemplo, a língua grega, né? Lembra quando nós falamos logos, né? Falamos aí do Novo Testamento, enfim, houve muita influência da língua grega, principalmente o grego koiné na época, né? Voltando aqui para o slide, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Atos capítulo 11, versículo 20. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. Veja bem, de acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. E eu trouxe aqui um adendo sobre Atos 11, 20, falaram aos gregos, não está aí no slide, significa que os cristãos que vieram de Chipre e Cirene começaram a pregar a mensagem de Jesus à pessoa de origem grega, ou seja, a gentios, ou seja, também não judeus, ampliando a disseminação do evangelho para além da comunidade judaica. Eu escrevi aqui, isto posto, a pregação aos gentios em Antioquia foi um marco importante na expansão do cristianismo, pois mostrava a mensagem de Jesus para além do povo judeu, tá certo? Agora, vamos fazer mais uma leitura aqui desse slide. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, que é o assunto aqui. O outro slide também, pastor, ele continua falando sobre a cultura grega helênica, ou seja, não eram judeus que falavam o grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas sim, né, cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. E aqui tem o início do cumprimento também, pastor, de um texto que eu encontrei, não está aí no slide, lá em Isaías 49, 6. Eu farei para que seja a luz dos gentios, para que a minha salvação alcance as extremidades da terra. Veja bem o cumprimento também registrado aí em Isaías 49, 6, aí focando todas as nações, falando aí de missões, né? Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda a criatura, começou também a se cumprir. O fato é que as palavras registradas no livro sagrado não caem por terra. Ao seu tempo está aí, ocorre sim o cumprimento. Maravilha, então isso aí. Aí a questão, nós destacamos, né, no material de apoio a respeito do estoicismo e do epicurismo, porque era, na verdade, a filosofia que marcava a época do movimento, né, helenista. O estoicismo e o epicurismo como filosofia, além da idolatria e da imoralidade. Foi nesse ambiente que chegou a mensagem de Jesus Cristo. Agora nós vamos falar sobre contextualizando a mensagem, é o subponto 2 da lição, porque esse aspecto é bastante relevante aqui para entendermos como houve nesse ponto uma virada de chave, não é? Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Aleluia. Lucas nos conta que eles, aí é o texto de Atos 11, 20, que é inclusive a leitura bíblica em classe, e nós aprofundamos esse versículo. Você tem no material de apoio aí um texto exegético a respeito deste versículo, especificamente, Atos 11, 20, textuário da lição, porque o texto diz assim, ó, anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos, eles estavam pregando para pessoas que não eram judias. Esse é o ponto-chave do negócio, porque até então a pregação era para judeus, não é? E aí era fácil, porque você pegava o Antigo Testamento e aplicava o Antigo Testamento que aponta para Jesus. E aí apresentava Jesus, ó, esse aqui é o Messias. Agora não tem esse contexto, né? E aí as pessoas que estavam ali não tinham essa noção
de que haveria um Messias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e dos samaritanos, que nós já estudamos nas lições anteriores, eles já esperavam um Messias. Não é? Os gentios não tinham esta mesma expectativa. E aí, meus irmãos, tem vasto comentário a respeito desse subponto no seu material de apoio. A necessidade de salvação, ela se dá porque os judeus esperavam o Messias que era prometido. Logo, Pedro e Estevão usavam a lei e os profetas para provar que Jesus era o Cristo. Mas os gentios não possuíam esta referência, não conheciam Abraão, não conheciam Moisés, muito menos Davi. Pregando para eles, seria inútil usar os mesmos argumentos. Então, quando nós falamos do anúncio do Evangelho em Antioquia, aí há uma outra questão, porque o texto diz que eles anunciavam o Evangelho de Jesus. É exatamente o texto de Atos, Lucas 20. Por quê? Porque agora eles não estavam pregando Cristo, o Messias, mas agora eles estavam pregando Jesus como Quírios, ou seja, o Senhor. E aí tem uma outra implicação, porque no contexto de Império Romano, o Senhor, Quírios, era o imperador. Agora dizem, não, o Quírios, o Senhor, é Jesus, porque não tinha como eles contextualizar essa mensagem dizendo que era o Messias, porque o povo não ia compreender essa questão. Então agora eles estavam confrontando. Jesus, ele é superior me faltou a palavra, gente. Oh, meu Deus. Ele era superior oh, meu Deus. O imperador. Faltou a palavra imperador. Meu Jesus Nazareno. É o cansaço que faz isso com a gente, não é? Para os gregos, que estavam acostumados a cultuar Zeus, Apolo, Ártemis e outros deuses, era necessário entender que só havia um Senhor verdadeiro. Veja, Atos capítulo 14 e o versículo de número 15, fica mais fácil de nós entendermos esta palavra quando nós buscamos subsídios na palavra de Deus. Olha só, Atos 14 e o verso de número 15 diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, eles estavam aqui anunciando exatamente Jesus Cristo, o Quírios, o Senhor de todas as coisas. Agora veja aqui um princípio teológico que nós temos: o Evangelho ele é imutável em essência, porém flexível na forma da comunicação. Aleluia! O conteúdo não muda, ou seja, Cristo é o único Senhor e Salvador, mas a forma de apresentar deve considerar a cultura para que seja inteligível e convincente. Agora, nós observamos aqui algo que nos diz respeito. O Espírito Santo capacita a igreja a falar todas as línguas e entrar em todas as culturas. Então você precisa se adequar. Hoje existem meios mais diversos, para o indivíduo se qualificar, se preparar para estar realizando a obra do Senhor com eficácia. Só não faz quem não quer mesmo. Porque, como já dissemos aqui em outro momento, quem quer faz. E quem não quer, arruma desculpa. Não é? A missão transcultural não é um esforço meramente humano, mas é fruto do Espírito que guia a igreja ao encontro dos povos. O pentecostalismo, falando do movimento pentecostal no Brasil, e mais propriamente da nossa igreja Assembleia de Deus, herdou exatamente isso na sua origem, porque Gunnar Wingren e Daniel Berg chegaram ao Brasil sem apoio humano expressivo, na verdade com poucos dólares no bolso, não é? Mas foram guiados pelo Espírito, anunciaram Cristo ao nosso povo de forma compreensível e transformadora. E debaixo da unção de Deus, aí as coisas aconteceram, E veja aí, a Assembleia de Deus, o maior movimento pentecostal do mundo. É isso que é, porque é feito debaixo da unção de Deus. Além disso, amados irmãos, esses cristãos que estavam ali em Antioquia não estavam preocupados em anunciar usos e costumes, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso,
porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, o Kyrios. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar os seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Desta forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Começou ali em Antioquia. Cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. E a essência é exatamente essa daí. O nosso Cristo, ele é o único Senhor e o único Salvador. Esta é a essência da mensagem cristã. Vamos fazer um intervalo? Retornaremos para o tópico terceiro, uma igreja que forma discípulos. Já voltamos, fica ligadinho aí. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, amados irmãos, uma igreja que forma discípulos, pastor Adovilson já apresentando aqui o tópico para cada um de nós. É o tópico 13, subponto 1, você que está com a sua lição, não é mesmo? Acompanhando. A base do discipulado. Veja bem, ao serem informados de que o evangelho havia chegado em Antioquia, Atos 11, 22 diz lá, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. E a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva, cheia da graça de Deus. Atos 11 e 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Atos 11, 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Agora, sobre esses 3 versículos aí, Atos 11, 22, o 23 e o 24, eu trouxe aqui, fiz aqui uma colocação. O contexto de Atos 11, do 22 ao 24, para entendermos, é a notícia do crescimento da igreja em Antioquia, que pregava o evangelho aos gentios, ou seja, não judeus, chegando à igreja em Jerusalém. Esta última envia Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, para supervisionar o trabalho, e ao chegar Barnabé se alegra com a graça de Deus e incentiva os novos crentes a perseverarem, né? E por ser um homem bom, cheio de fé e também cheio do Espírito Santo, atrai muitas pessoas para o Senhor, né? Que levou os discípulos a serem chamados de cristãos. Agora, essa questão, irmãos, de chamado cristão, nós vamos comentar daqui a pouquinho, não é mesmo? Voltando para cá, contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada, ou seja, precisava ser ensinada, orientada. Eu fico pensando, pastor, nesta preocupação naquela época. Não foi assim, a preocupação era ensinar, era orientar, era estruturar os membros desta igreja.
não é? E está escrito ali, com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E veja bem o que está escrito aí, e assim foi feito. E sucedeu que tudo, olha lá, sucedeu que todo um ano, preste atenção, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Atos 11, 26 está escrito assim, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É interessante que eu marquei aqui um adendo, não foi um ano de campanha de cura. Não foi um ano de campanha de prosperidade. Não foi um ano de campanhas intermináveis, onde se promete muito e não se cumpre nada. Foi um ano de ensino. Então veja bem como que nós temos que aprender, como que hoje a igreja odierna tem a aprender com esta igreja. São um ano de ensino, não é? Um ano de ensino. E eu trouxe aqui, a igreja precisava ser discipulada. Mas o que é discipular uma igreja? Marquei aqui, o foco principal de discipular uma igreja é a formação de discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, que se tornem cada vez mais semelhantes a Ele, ou para se tornarem semelhantes a Ele, né? Amem uns aos outros e obedeçam a sua palavra. Isso implica em levar as pessoas à maturidade espiritual, aprofundar o relacionamento com Deus através da Bíblia e da oração e a viver a fé em comunidade, colocando-a em prática na vida diária. Atos 11, a passagem descreve que Barnabé e Saulo reuniram-se com a igreja em Antioquia durante o ano inteiro, ensinando e discipulando os novos crentes, um processo fundamental para o crescimento da igreja e para o desenvolvimento da sua identidade como cristãos. Para os dias de hoje, esse período de discipulado contínuo é o modelo para a construção de uma comunidade de fé forte, que deve priorizar a formação de seus membros através do ensino da palavra de Deus, a prática da graça e a dedicação ao serviço do Senhor. O que me chama a atenção é a preocupação desses homens de Deus, claro, orientados pelo Espírito Santo, a ir trazer ensino, doutrina. Um ano se reuniram para ensinar aí, e ensinaram muita gente. O próximo slide ainda continua, a base do discipulado. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Olha aí, sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra de evangelização e do discipulado. Trouxe aqui um adendo para encerrar. Uma pessoa que não é discipulada não tem noção do que é ser cristão, né? E é interessante isso, deve ser orientada, deve ser ensinada, deve ser discipulada, é fortemente suportada pelo contexto bíblico, ou seja, essa pessoa deve ter suporte bíblico, pois o discipulado é visto como a aplicação prática e o aprofundamento da fé cristã. Ser um discípulo implica um compromisso de seguir, obedecer e imitar a Cristo de forma completa, algo que vai além da simples adesão nominal a uma igreja ou à fé cristã. Sem esse processo, a identidade e a prática do que significa ser cristão podem ficar aí superficiais. Eu faço parte do hall de membros, mas se ela não for discipulada, meu querido irmão, é um cristão que vai deixar aí a desejar. Nas horas da luta, ela não vai suportar porque não tem alicerce, não tem Bíblia, não tem ensino. Muito bem, não que eu seja velho, mas já vamos para 33 anos de fé. E eu me recordo muito bem que quando me converti, não foi na Assembleia de Deus, foram 9 meses de classe de catecúmeno, que é na igreja metodista, a classe de discipulados, para que depois desse curso a pessoa possa ser batizado, possa se tornar membro da igreja. 9 meses. Para entender o que está aula fazendo, todo sábado. Era de 1h30 a 2 horas de aula todo sábado à noite. Você entendeu? Era assim, aí podia se batizar. O que nós estamos vendo hoje, e isso eu observo ao longo dos anos, é que os nossos pastores estão se
furtando da responsabilidade de discipular. Quando muitas igrejas acabam acontecendo, o pastor ele terceiriza isso para um outro. E às vezes nessa terceirização, o outro que pega a responsabilidade de fazer não ama esse trabalho. Então não faz com determinação, não faz com dedicação, e faz por fazer porque o pastor mandou, então ele pega e faz. Aí fica aquele negócio mal feito, mal falado, maldito, enfim, maldito no sentido de que não é... Mal falado. A expressão não fica correta, não tem profundidade. Isso para não dizer de igreja que a gente sabe muito bem, que o camarada aceitou Jesus, ele está lá na igreja, aí tem o dia do batismo, meia hora antes do batismo, alguém vai lá e fala, você tem que fazer isso, ser crente não pode ser isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro, tá? Amém, amém, bora lá, batiza, está tudo certo. Às vezes batiza a pessoa com vício, batiza pessoas com problemas graves morais, não é? E tem coisa que a gente não pode nem dizer aqui, porque é complicado de você falar e de repente o vídeo ser cortado, ser caçado, derrubado da internet, mas hoje nós estamos tendo todo tipo de crente, né? Assim como em outras áreas há gente boa e gente ruim, tem crentes também dessa natureza que estão aí e que experimentam, de serem batizados sem ter sido discipulados, sem ter sido ensinado de nada, enfim. O fato é que a evangelização, sem discipulado, gera convertidos que são superficiais. É verdade. É isso aí que é, superficiais. Evangelização com discipulado vai gerar cristãos maduros que vão estar firmados na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra que Pedro escreveu ali na segunda epístola, capítulo de número 3 e o versículo 18. Vamos encerrar esse ponto primeiro e vamos aqui para o segundo. Denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja primeiramente de irmãos, depois discípulos, depois também de santos, crentes, não é? Irmãos, crentes, discípulos e santos também passaram a ser identificados, tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Aí você tem as referências de Atos 9:2, capítulo 19, versículo 9, de 3, capítulo 22, enfim, as referências que está aí, que se refere àqueles que seguiam Jesus como os do caminho. Agora, em Antioquia, eles são chamados de cristãos. A palavra grega que traduz aí é Christianoi, que traduz a palavra cristãos. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. A palavra Christianoi significa literalmente os pertencentes a Cristo ou os seguidores de Cristo. Aí nós temos que fazer aqui uma consideração a respeito, dessa questão de terem sido chamados de cristãos a primeira vez. Esse termo muitos entendem como um pejorativo, e aí eu expliquei no material de apoio que você tem ali o que é pejorativo. É um adjetivo feminino que descreve algo que possui uma conotação negativa, depreciativa, desrespeitosa, ou ainda que expressa crítica, desprezo e desaprovação por uma pessoa, grupo ou conceito. Ou seja, é a maneira de você taxar alguém, negativamente, sem, de forma direta, ofender essa pessoa. Então, passaram a se referir àqueles que seguiam a Jesus Cristo de cristãos. A igreja, ela assimilou e abraçou esse nome, Porque refletia na sua essência o que de fato o termo Christianoi quer dizer, que é ser de Cristo. O título aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Aí ele está em Atos 11:26, exatamente aqui, onde nós estamos estudando, esse texto de Atos 11:26, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe, mas também ele está em Atos, capítulo 26, e o versículo de número 28. Deixa eu pegar aqui, Atos 26 e 28, o texto diz assim, vamos lá. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Está aí o texto, Atos 26 e 28. Além desse texto, nós também temos a palavra cristão na primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo de número 4, e o versículo é o de número 16.
Deixa eu trazer a Bíblia para perto, porque a letra é pequena, né? Olha só o que é que diz aqui, primeira epístola de Pedro 4 e o verso de número 16. Vamos achar aqui o verso de número 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. São as 3 vezes que a palavra cristianoi está na Bíblia, exatamente nesses textos. Em todos eles, a ideia central é de identificação com Cristo, mesmo diante da perseguição. Então, temos aqui uma aplicação para isso. O discipulado autêntico, aquele que de fato é realizado no sentido de ensinar doutrina, ensino da palavra de Deus, não é? Conduz a uma identidade clara, ser reconhecido como cristão ou uma pessoa que é de Cristo. O mundo pode até usar o nome de forma negativa, pejorativa, mas para a igreja, ser chamado de cristão é honra e testemunho público de fé. O camarada chegar e ser, olha, esse aí é verdadeiramente um cristão, ainda que alguém possa pensar nisso de forma negativa ou pejorativa, para nós que somos de fato cristãos, é uma honra grandiosa. Pastor Edovilson. Muito bem, vamos mais adiante, não é? Agora o tópico 3 e o subponto 3, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Depois desse segundo parágrafo, é uma colocação que o pastor até fez, originalmente o termo, cristãos pode ter sido pejorativo ou depreciativo, e cunhado por pagãos para descrever os seguidores de Cristo, mas com o tempo tornou-se um distintivo de honra para a igreja primitiva. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26 e 28 e também em 1 Pedro 4,16. Agora, segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como presente de Deus dado pela sua graça. Depois desse destacado em amarelo, eu fiz aqui uma colocação. Ser cristão significa ser um discípulo e seguidor de Jesus Cristo, crendo nele como Filho de Deus e Salvador da humanidade, o que implica uma transformação interior promovida pelo Espírito Santo para viver de acordo com os seus ensinamentos, demonstrado através do amor ao próximo, obediência e um caráter semelhante ao de Cristo. Essa fé não se limita a rituais religiosos, mas envolve uma mudança de vida e uma busca constante para agradar a Deus, recebendo o perdão e reconciliação com Deus oferecido pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, isto é, segundo a Bíblia, ser cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só, a igreja de Antioquia compreendeu que a missão não terminava e nem termina na evangelização. Ela investiu no discipulado contínuo. Você veja aí, durante um ano todinho, Barnabé e Saulo estavam ali discipulando aqueles crentes. E acho que formaram bem, porque esse povo, quando teve oportunidade, já estava com a consciência missionária. Exato. E estavam buscando a Deus, para estar enviando missionários. Exatamente por isso que eu ia falar, pastor. Depois da formação da igreja em Antioquia, e a igreja em Antioquia se tornou um quartel-general para avançar em missões. No material de apoio, eu escrevi assim, ela investiu no discipulado contínuo, consolidando a fé, formando a identidade cristã e fortalecendo os crentes no Senhor. Assim, os novos convertidos passaram a ser reconhecidos como cristãos, porque já tinham uma identidade com Cristo. Ou seja, quanto mais você é discipulado, quanto mais tempo você passa com a Bíblia, estudando a palavra de Deus, mais parecido com Cristo você fica. E aí essa identidade não tem como ser negada. Eram reconhecidos como cristãos, não apenas por nome, mas por viverem uma fé autêntica e transformadora. Como Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez
novo, resultado de um discipulado bem feito, vida transformada, vida mudada. Então, nós temos nesse tópico terceiro a mostra de que o caráter missionário de uma igreja não se limita a anunciar o evangelho, mas inclui a formação de discípulos. Foi exatamente o discipulado como base para essa identidade cristã que se expressa não apenas em títulos, mas em vidas transformadas, cheias do Espírito Santo e comprometidas com Cristo. Assim, irmãos, Antioquia se torna o modelo da igreja que evangeliza, que discipula e que depois envia. Pastor, Pode dizer, pastor. É interessante que, para confirmar, as 3 viagens missionárias de Paulo tiveram início em Antioquia da Síria. Pronto, ali era a base, né? Era a base. E a igreja Depois uma igreja que de fato aula, foi a base, né? Vamos entender. É interessante porque assim, ele discipulou esse povo e depois, num dia que estava todo mundo em oração, o Espírito Santo falou para o povo, falou assim, ó, envia aí Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho para fazer com eles. Ou seja, aqueles próprios que foram formados por eles dois, no caso aqui, Barnabé e Saulo, agora eram aqueles que estavam enviando os dois para fazer a expansão missionária da igreja. A igreja investiu no ensino, no discipulado, de forma a consolidar a fé e a identidade cristã dos novos convertidos de então. E eu quero afirmar aqui que a igreja atual peca quando não faz isso, porque acaba em algum momento apenas inflando. Exato. Enche de pessoas que estão convencidas de que a igreja é o melhor lugar, mas não estão convertidas e muitas vezes não têm identificação nenhuma com Cristo. Pelo contrário, às vezes o testemunho de vida é nojento, precário. É porque o foco aí, pastor, é quantidade e não a qualidade. Vamos lá. Concluindo, pastor, contigo a conclusão. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Eita glória, Amém. maravilha, é assim. O caráter missionário da igreja, a lição se trata da igreja de Jerusalém, mas nós estamos falando aqui de algo que é para ser aplicado nas nossas igrejas, para que as nossas igrejas desenvolvam essa consciência missionária, é tão necessária para o tempo em que nós estamos vivendo. Vidas estão necessitadas de serem alcançadas e nós temos as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, irmãos e irmãs que estiveram conosco. Não se esqueça, acesse a plataforma de cursos do CETADB, online.cetadb.com.br. Está aí registrado para você. Você fazendo o acesso, você rola a sua telinha, até que você vai chegar na seção onde vai estar Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD gratuita. Você vai clicar ali e vai ter disponível para você as lições. Já estão disponíveis a de 6 até a lição esta, a de número 12. Você pode fazer o acesso, pode fazer download ali do PDF, que é esse mesmo que eu estou usando aqui na aula, com os comentários adicionais que estão ali. Você pode fazer também o download dos slides, aí em 2 formatos, tanto no PDF quanto no PowerPoint, o que você achar que vai ser mais útil para você. E aí é a maneira que nós estamos tendo de conseguir contribuir de forma gratuita para que esse trabalho prossiga, avance e o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Deus abençoe cada um de vocês, em Cristo Jesus, pastor Edovilson. Muito bem, um forte abraço a todos os nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E nós esperamos vocês aí na 13ª pré-aula, a última pré-aula do 3º trimestre do ano de 2025. Até lá, Deus abençoe grandemente a vida de cada um. A paz do Senhor a todos.